Salve galera do Marcelo Investe, mais um vídeo, mais um conteúdo para o nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira durante o mês de maio. Então vamos falar sobre o seu desempenho em relação ao índice Bovespa, vamos falar sobre quais foram as nossas compras, quais foram os nossos proventos e dividendos, enfim, então vamos fazer uma abordagem geral aí da nossa carteira. Vamos ver o que aconteceu em relação ao índice Bovespa, quais foram os motivos que fizeram com que o índice tivesse esse comportamento aí também. Então, o Ibovespa tem a maior queda de 2024. Até aqui, entre as 15 bolsas pelo mundo, como mostra o ranking aí, a Bolsa Brasileira teve o pior desempenho. Então, ficou aí atrás da Bolsa Mexicana, Colombiana, até da Bolsa Argentina, gente. Então, vejam aí, a Argentina estava com umas condições bem precárias aí, e veja aí que a Bolsa deles está superando a nossa Bolsa Brasileira. Sem contar aí com a questão dos principais mercados aí também, então Estados Unidos, China, Japão, França, Inglaterra, Alemanha, enfim. Então nós estamos aí, se nós fazer uma comparação com em reais, o nosso índice aí acumula um valor de 7,99, ou seja, quase 8% aí de desvalorização durante o ano. E aí nós fechamos aí o mês de maio a 122 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí desse valor aí. Então vejam aí que a nossa bolsa aí está numa situação bem delicada em relação aos investimentos. Por que a bolsa está caindo? Então a primeira aí é a questão das perspectivas de juros nos Estados Unidos, que devem demorar um pouco mais para cair. Então, consequentemente, os investidores muitos acabam saindo da Bolsa Brasileira e indo investir aí em títulos do governo norte-americano aí. O segundo motivo aí que de repente tem interferido, atividade econômica menor que o esperado na China. Então a China já apresenta uma certa desaceleração no seu crescimento, então ela deixa de ser de repente um dos grandes consumidores, principalmente de algumas matérias-primas. Então automaticamente essas matérias-primas acabam tendo as suas cotações reduzidas e consequentemente acabam influenciando aí nas companhias da nossa bolsa também. Terceiro item, questão fiscal aqui interna, questão fiscal do Brasil. Então preocupa principalmente com essa questão da taxa Selic elevada. Então essa questão aí da questão da inflação, a questão aí da meta fiscal do governo, isso aí acaba gerando incertezas e, consequentemente, faz com que o investidor, muitas vezes, procure outros mercados para investir. Então, vejam aí que a nossa bolsa aí está nesse cenário aí, principalmente tanto em relação a fatores externos quanto fatores internos também. Outro fator aí que eu não acabei não colocando é a questão da fuga de capital estrangeiro aí da Bolsa Brasileira. Então nós tivemos aí retiradas recordes aí no mês de maio do capital estrangeiro. Então o capital estrangeiro está saindo da Bolsa Brasileira. Consequentemente faz com que o índice caia e muitos papéis acabem se desvalorizando também. E aí? Aí entra a questão também de você estar enxergando oportunidades também. Tem a questão do risco, mas tem também a questão da oportunidade. Então aqui eu estou trazendo essa informação aqui da nossa carteira, sempre lembrando que esse vídeo ele não tem nenhuma recomendação também, até porque a tua estratégia não é a mesma da minha, e de repente a gente ficar copiando, se a gente começar a copiar carteiras, de repente a gente vai copiar aquilo que não faz sentido para nós. Então, fazendo uma análise aí da nossa carteira desde 2021, desde abril de 2021 até maio de 2022, então a nossa carteira está tendo uma lucratividade no geral de 27%, quase 28%, contra 2,43% do Ibovespa, contra 37%
do CDI. Então, estamos perdendo para o CDI aí na nossa carteira em relação à nossa série histórica aí, desde o início da nossa carteira aí. Então, como é que se comportou aí a carteira durante o mês de maio? Então, vejam aí, as nossas ações aí, ou vamos pegar no acumulado. A nossa carteira, ela desvalorizou 7,22%, as nossas ações desvalorizaram 10,31%, os nossos fundos imobiliários desvalorizaram 1,51%, os nossos fiagros 2,85% e os nossos ETFs, eles valorizaram 14,13%. Então vejam aí que há uma variação bem considerável. A nossa carteira está mais ou menos seguindo a questão do índice Ibovespa, mas as nossas ações estão sofrendo uma desvalorização maior. Vejam aí que na questão dos rendimentos aí, fazendo uma comparação, uma análise dos 5 primeiros meses, então praticamente somente os ETFs tiveram rendimentos positivos, o restante dos outros ativos ou das outras categorias, a maior parte aí dos 5 primeiros meses só tivemos dados ou informações ou números negativos aí. Então, consequentemente, vai impactar aí na questão da rentabilidade da nossa carteira como um todo. Então, como é que está a composição da nossa carteira? Então, fazendo uma comparação de janeiro e maio. Então, nossas ações em janeiro eram 65%, e em maio nós estamos com 61%. Aqui o que entra? Por que essa diferença de 4% praticamente? Isso aqui se dá em relação à questão principalmente da desvalorização dos ativos. Então, muitos ativos acabaram tendo uma desvalorização bem considerável. Se não me falha a memória, em janeiro praticamente toda a nossa carteira estava no positivo. E agora no mês de maio nós temos vários papéis que estão no negativo. Então, consequentemente, vai acabar refletindo nesse percentual também. Nossos fundos imobiliários, janeiro nós tínhamos 25%, em maio aproximadamente quase 27% aí do nosso patrimônio alocado em fundos imobiliários. Os nossos ETFs, então em janeiro tinha menos de 0,5%, agora tem um pouquinho mais, porque isso aí se deve em relação à valorização aí das cotas dos nossos ETFs. Os nossos fiagros, em janeiro nós tínhamos 9%, em maio 10%. Aqui também nós fizemos algumas alocações aí, por isso desse valor aí. As nossas ações, então aqui eu vou fazer uma análise das nossas ações, a melhor rentabilidade e a pior rentabilidade. Então nós temos aí Caixa de Seguridade rendendo 112%, Banco do Brasil 85%, Copel 53% e BB Seguridade 49%. As nossas piores ações aí, piores posições, B3 desvalorizando 16%, Raizen desvalorizando 32%, Aere desvalorizando 86% e Magazine Luiza aqui Magazine Luiza está apresentando esse valor aqui, mas aí nós estamos com um problema na questão da formulação do nosso preço médio. A nossa corretora ainda não conseguiu fazer uma formulação do nosso preço médio aí, das ações aí de Magazine Luiza. Mas aqui a gente já percebe que Magazine Luiza, ou a questão de varejo, é um segmento aí bem complicado da gente estar seguindo. E a questão da Aérea aqui essa empresa aí provavelmente, mesmo com o grupamento aí, ela provavelmente aí vai acabar chegando aí a valores muito menores aí, ela não para de cair. Até porque a questão da energia eólica no Brasil, teoricamente aí a questão de novos projetos, eles estão meio que parados, então automaticamente a demanda por esse tipo de material também acaba influenciando e, consequentemente, as cotações dessa empresa aí vão caindo também.
uma comparação dos nossos fundos imobiliários, os nossos melhores fundos imobiliários em janeiro e em maio. Então, nós tínhamos o GALG 11, todos eles estavam no negativo, tanto em janeiro quanto agora, mas agora nós temos uma desvalorização maior. Então, vejo aí, vamos pegar a própria questão do Game 11, eu tinha menos de 0,5%, agora eu estou com 2,26%. O VGHF, que eu tinha menos de 1%, agora eu estou com quase 9%. Então, vejo aí essa questão da desvalorização e das cotas dos fundos imobiliários também. Aqui, lá eram as melhores, aqui as piores. Então, vejo aí as nossas piores posições dos fundos imobiliários. Vejo que praticamente todos eles acabaram sofrendo uma desvalorização bem considerável. Então, hectare desvalorizando mais de 60%, XPCM 11, 40%, quase 42%. Esse XPCM 11 aqui, ele não tem mais pago dividendos, então isso aí também acaba impactando nas suas cotações. Nossos fiagros, então nossos fiagros, em janeiro nós tínhamos 2 fiagros com valorização positiva, estavam no positivo. Então hoje, no mês de maio, que eu tenho todos eles no negativo e vejo que é uma boa desvalorização. Então vejo aí alguns XPCA 11, DECRA 11, OIAG 11 com mais de 12% de desvalorização. Então, consequentemente, isso aí vai impactar lá na questão da rentabilidade da nossa carteira também. Mas, por outro lado, apesar de toda essa turbulência, toda essa desvalorização, vejo uma coisa interessante aqui que nós temos aqui na nossa carteira. Então, desde 2021, esse mês de maio, nós tivemos R$ 130,50 de proventos e dividendos. Então, é o maior pagamento de proventos e dividendos. Então, vejo aí como, mesmo as cotações dos fundos, das ações, fiagros desvalorizando, nós tivemos um aumento bem significativo aí dos nossos proventos e dividendos. Isso que é importante também para quê? Para que a gente possa continuar reinvestindo os nossos ou fazendo novos aportes também. Aqui, o que nós recebemos lá em janeiro de fundos imobiliários e proventos de fundos imobiliários? R$ 27,72. Os fiagros, em janeiro, R$ 11,84, em maio, R$ 13,79. Então, vejo aqui, mesmo desvalorizando, recebemos a mais, apesar de nós termos feito novos aportes também. As nossas ações, em janeiro, em maio, em janeiro nós recebemos R$ 21,19, e em maio nós recebemos R$ 88,99. Então, vejo aí, uma diferença bem significativa também. Então, isso aí faz com que a gente acaba tendo um caixa para reinvestir em novos ativos também. O que nós fizemos de compra nesse mês de maio? Então, nós compramos 7 ações do Bradesco, 13 ações da Magazine Luiza. Então, aí vamos tentar entrar aí na questão do varejo. Vejo que o varejo aí realmente ele é bem difícil. Mais 2 ações da Bradespar, uma cota do fundo OIAG, 3 cotas do fundo XPCA 11, mais 2 ações da Raizen, 11 ações da Jales Machado. Então, a Jales Machado, o nosso objetivo é dobrar o nosso capital, o nosso número de ações. Então, a gente vai tentar, nesse mês, nos próximos meses aí, dobrar a nossa posição. Acreditamos que esse setor aí ainda tem espaço para crescer, e a Jales aí, como ela é a maior produtora de açúcar orgânico, então, consequentemente, eu vou acreditar no seu potencial aí. Compramos também uma cota do fundo imobiliário MGHT. Olha aqui, na verdade, a gente comprou 5 cotas do XPCA 11 e compramos mais 4 cotas do Vigia 11. Então, vejam aí, esse aí que foram os nossos investimentos aí durante o mês de maio. Então, esse foi um pouquinho do panorama aí da nossa carteira durante o mês de maio.
Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, espero que ele tenha ficado claro, de fácil entendimento. Então, a gente vem mostrando um pouquinho da evolução da nossa carteira, como que ela está crescendo, as nossas perdas também, sempre lembrando da questão da renda variável, que não tem nada de garantido, mas a gente consegue perceber o quê? Que aqui existe, se você for persistente, a gente pode encontrar uma transferência de renda. Por quê? Porque muitos papéis acabam sendo comercializados ou negociados a preços bem inferiores do que eles estavam em um determinado período, por exemplo, no início do ano. Então, eu já consigo comprar mais com menos recursos aí. Então, isso é importante também você entender essa lógica. E aqui, muito se fala da sardinha, da sardinhagem aí. Então, dá para perceber que a sardinhagem, ou o pequeno investidor, é ele que está permanecendo na Bolsa Brasileira. O institucional e o estrangeiro, teoricamente, são os primeiros que acabam saindo da Bolsa ou saindo do momento de crise ou de baixa. Por quê? Provavelmente a estratégia deles já foi atingida, que seria ter uma certa rentabilidade, um percentual X de rentabilidade, então eles começam a se desfazer das suas posições. Consequentemente, o que vai acontecer com os papéis e com o índice? Ele vai acabar caindo. E aí, quem está preparado, quem pensa em longo prazo, vai aproveitar essa oportunidade para quê? Para aumentar o seu patrimônio e, consequentemente, aumentar a sua rentabilidade lá na questão dos rendimentos e proventos, que esse é um dos, dependendo de quem está investindo, é um dos principais objetivos aí. E aí você vai recebendo mais proventos, mais dividendos, você vai reinvestindo. E, consequentemente, a sua carteira ela vai crescendo exponencialmente. Então, às vezes, o saldo vermelho, o saldo negativo acaba assustando. Mas o pagamento não é em cima do teu saldo, o pagamento é em cima da tua quantidade de cotas, quantidade de número de ações que você tem, é aí que vai ser feito os pagamentos. Então, você aproveita esse momento de baixa, para quê? Para aumentar a sua posição e, consequentemente, daqui a pouco isso aí, como a bolsa ou a questão econômica, ela é cíclica, então daqui a pouco aí a gente percebe aí que esse saldo aí vai acabar fazendo que esse ciclo vai acabar retornando, sem contar que a bolsa brasileira caiu percentuais muito maiores em outras épocas também, e muita gente permaneceu nela e, consequentemente, acabou tendo uma boa rentabilidade. Certo, gente? Mais uma vez, lembrando da importância de você estar se inscrevendo no canal. Para nós não custa, para você não custa nada e para nós faz uma diferença. Estamos aí superando a marca dos 900 inscritos, com certeza, após esse vídeo e esse conteúdo, nós vamos ultrapassar esse número de inscritos. Curtir, comenta, compartilha os nossos conteúdos para que eles possam chegar aí a um número cada vez maior de pessoas. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.